Senhor, a você que me assiste, Shalom. A gente vai começar um estudo hoje sobre as parábolas, né? E a gente vai trazer as parábolas, as palavras de Jesus para o contexto original, né? Porque todas as palavras de Yeshua foram para pessoas específicas num tempo específico. Então a gente tem que estudar isso primeiro para a gente conseguir entender o que contém para nós, como que a gente pode trazer para os nossos dias isso, né? E em Mateus 13, 12, na verdade Mateus 13, 11, Jesus fala para os discípulos que foi dado a eles conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, meus irmãos, cabe a nós, como igreja hoje, tentar descobrir esses mistérios, né? Trazer esses mistérios do reino de Deus para as nossas vidas, para a gente entender qual a nossa função aqui como igreja, levando o reino de Deus para as pessoas, e qual a nossa função individual em alcançar esse reino. A gente precisa entender igual os discípulos entenderam as parábolas de Yeshua. A gente não pode começar a dar significado para as coisas, como o azeite representa o Espírito Santo. A gente tem que entender o contexto para entender o que Jesus queria passar para nós. Jesus usava elementos muito comuns, né, para as pessoas aí daquela época. Então ele usava sementes de mostarda, azeite, candeia, videira, porque eram coisas comuns para eles. Então a gente tem que aprender a entender da forma que eles entendiam para trazer para os nossos dias hoje. Então a gente vai começar pela parábola das 10 virgens. Se encontra lá em Mateus 25. E para a gente começar a estudar essa parábola, é interessante a gente já entender algumas coisas dela, né? Por exemplo, no capítulo 24, um pouco antes de Jesus falar dessa parábola para os discípulos perguntam, né? Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então, durante todo o capítulo 24, Jesus está falando dos sinais, dos fins dos tempos, das últimas coisas que aconteceriam antes de ter a segunda vinda de Yeshua. E logo em seguida ele já começa com essa parábola. Então é interessante que ela já fala um pouco desse período, ela já fala desses últimos dias. Então, a maioria das parábolas, né, inclusive essa, ele começa: o reino do céu será, pois, semelhante. Então, ele termina de dar esse discurso dos fins dos tempos. É interessante você ler em casa o capítulo 24 e já ler o 25, que aí já traz uma alusão melhor para entender essa parábola. Então, outra coisa importante antes da gente começar a estudar as parábolas é a gente, além de trazer as parábolas no seu contexto original, e não trazer direto para os nossos dias, porque elas foram faladas para pessoas específicas, como eu disse, num tempo específico. Isso é indiscutível. A gente tem que saber de onde vieram as parábolas, né? Na realidade, os fariseus, pelo menos 200 anos antes de Yeshua, já falavam através de parábolas. Aliás, muitas parábolas que Jesus falava era muito parecida com a dos fariseus. Então a gente consegue ver no Talmud hoje. Eu sei que você não sei se você tem o costume de ler, não é necessário, é muito legal, é muito importante, mas no Talmud tem várias parábolas de antes de Yeshua muito parecidas com o que Jesus falava. Então Jesus pegou esse ensinamento típico dos fariseus, ele provavelmente foi criado numa comunidade farisaica, e é um método de ensino que traz uma moral, né? Não é para a gente se apegar nos detalhes da parábola, que nem essa, eram 10 virgens, 10 noivas, então um noivo é para 10 noivas. Não, a gente tem que entender a moral, e é isso que a gente vai fazer isso aqui hoje. Então vamos para a parábola das 10 virgens já, Mateus capítulo 25. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. Bom, aqui já fala que são 10 virgens. Isso é difícil a gente entender, porque a palavra fala que eram 5 loucas e 5 prudentes. Porém, essas 5 loucas também eram virgens. Elas também eram noivas. Quantas dessas 10 noivas eram noivas? As 10, certo? Então, só isso já nos mostra o seguinte: não basta você ser noiva, que você não vai entrar no reino dos céus. Não basta ser noiva. Segundo, as 10 saíram para encontrar o noivo. Então, todas foram convidadas. Todas as 10 tinham sido convidadas para o casamento. Porém, só 5 tinham alguma coisa diferente das outras, que é o que a gente vai ver aqui. Uma coisa interessante também: as 10 tinham esse tal do azeite nas candeias.
independente do que ele represente, né? Talvez você já tenha ouvido falar que ele representa o Espírito Santo. Eu não acho, eu acho que não combina muito aqui com o texto, mas vamos lá. As 10 tinham esse tal do azeite. Então, meus irmãos, só aqui a gente já consegue entender uma coisa muito interessante dessa parábola, de tantas coisas que ela nos traz. A palavra de Deus diz o seguinte: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, não fala? Pois bem, é exatamente o que essa parábola está falando para a gente. As 10 eram noivas, as 10 tinham um azeite, as 10 tinham sido convidadas, mas isso não bastou para que elas entrassem no reino dos céus. Não são todos que são convidados que vão entrar. Não são todos que foram chamados por Deus que vão participar do casamento com Yeshua. E para a gente continuar aqui, a gente tem que entender como que é o casamento judaico na época de Yeshua e como que é até hoje. O noivo, ele encontra com a noiva dele, ele faz uma proposta para ela, ele faz um contrato dizendo quanto que ele vai pagar e o que ele vai dar para ela. Depois ele volta para a casa do pai dele, constrói lá a câmara de núpcias, né, o lugar onde eles vão passar os 7 dias de bodas. E quem decide quando o noivo volta é o pai do noivo. Então, só para a gente entender bem simples assim esse contexto do casamento judaico, a gente já consegue associar isso ao casamento da igreja com o noivo que é Cristo. Faz todo sentido quando Jesus falou que ia preparar moradas para nós, né? E que ele também não sabia o horário que ele viria, nem quando ele viria. Ele sabia os sinais que antecederiam a vinda dele. Mas ele não sabia quando, porque quem sabe é somente o pai. E é somente o pai no casamento judaico, o pai do noivo, que decide a hora que ele volta. E é exatamente o que aconteceu aqui. Esse noivo ia se casar com essas 10 virgens, elas eram as 10 convidadas para o casamento. E ele demorou um pouco, porque tem um prazo estabelecido, um prazo comum, que o noivo volta, porém ele se tardou. O pai do noivo esperou um pouco para mandar ele buscar a noiva. E o que isso representa? Que ele estava querendo provar, né? Quais dessas 10 noivas, quantas delas realmente querem entrar no casamento? E essa é a pergunta principal dessa parábola. Quantas das 10 que tinham sido convidadas, que tinham óleo, que tinham azeite, quantas dessas 10 queriam realmente estar? É aí que entra a moral dessa parábola. 5 delas tinham azeite reserva. Então, só por esse ponto a gente já não consegue mais associar o azeite com o Espírito Santo. Porque como que alguém tem Espírito Santo no coração e tem Espírito Santo reserva? Tem Espírito Santo a mais? Será que eu tenho que ter muito Espírito Santo? Está cheio do Espírito Santo para quando Jesus vir, eu subir para o casamento com ele ou ficar no casamento? Então, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte. Aqui, esse azeite ele não representa alguma coisa específica. Mas o que mais faz sentido ele representar, que tem que estar no nosso coração, que é sinal da nova aliança, é a lei. A nova aliança de Jeremias 31 fala que seria a lei nos nossos corações, a mesma lei que o Pai deu, porém agora nos nossos corações, não como algo religioso exterior, né, que era como o povo levava até aquela época, mas sim a lei no nosso coração. E não basta você ter um pouco da lei, não basta você fazer o mínimo, que é o que a próxima parábola, a parábola dos talentos fala. Aqui a partir do verso 14 começa a parábola dos talentos. E você lendo ela, você pode ler na sua casa, você vai entender melhor a parábola das virgens, das 10 virgens. Por quê? Porque para um o Senhor deu 5 talentos, para outro 2, para outro 1 talento, né? O de 5 fez virar 10, ele entrou no gozo do Senhor. O que deu 2, ele fez virar 4, ele entrou no gozo do Senhor. Agora, para o que deu 1 talento, ele fez alguma coisa de errado? Não, ele guardou o talento dele. Tecnicamente ele não perdeu, ele não fez nada de errado, ele devolveu o mesmo talento. Porém esse ficou de fora, ficou para queimar no fogo, não foi? E é exatamente o que acontece com essas 5 virgens loucas. Por que a parábola cita elas como loucas? Porque elas não se preocuparam em frutificar, que é o que o Senhor fala bastante lá em João. Que nós somos ramos enxertados na oliveira, nós gentios, para frutificar. O ramo que não frutifica é cortado e lançado fora. Então, a função da igreja hoje não é simplesmente ser igreja, estar na igreja. Fazer parte desse corpo de Cristo é frutificar e fazer a mais do que lhe é pedido.
Isso é muito difícil da gente entender e é muito pouco pregado, mas nós, servos, nós como igreja hoje, precisamos fazer a mais do que é pedido. Então não basta você ser noiva, ser convidada e ter o azeite, ter um pouco da lei. Você tem que ter um pouco da lei a mais. Você tem que procurar agradar o noivo. Sabe qual que é a moral dessa parábola aqui? É o valor que você dá para o seu convite. É como você age, né, para fazer valer esse convite. Se você está honrando esse convite que foi feito para você, você foi convidado a um casamento, a fazer parte de um casamento, sendo noiva de Yeshua, o Salvador que morreu pela sua vida. Mas a pergunta nessa parábola é: você está honrando esse convite? O que você está fazendo para honrar? Você está buscando se parecer com Cristo? Você está buscando agradar a Deus, agradar o Pai? Isso faz parte da sua caminhada? Ou as coisas que você faz é simplesmente para não ir para o inferno? Ou você faz o mínimo para poder ir para o céu? Não é esse servo, não é essa igreja que Jesus vai buscar. As pessoas, a igreja hoje precisa estar atenta a isso. A igreja que vai se casar com Cristo é a igreja que quer agradar a Ele. Quer fazer conforme a vontade que o Pai deu. Jesus fala muito isso. Fazendo uma midrash aqui, juntando outro texto lá de Mateus 7, 21, a gente consegue entender melhor esse conceito de não fazer o mínimo. Do que significa fazer o mínimo? Em Mateus 7, 21, o Senhor Jesus fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fez e que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, não é todo que diz Senhor, Senhor. Ele vai explicar aqui por quê, mas é aquele que faz a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? A gente sabe que a vontade do Pai está aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos livros da lei. Ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, não os conheço. Afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade nesse contexto? Se você for no original grego, está a palavra anomia, que é traduzida para iniquidade para o português. Anomia é nada mais, nada menos que sem lei. Nomos é lei e o prefixo a é de negação. Então, anomia, sem lei. Afastem-se de mim, vós que praticais o que é contra a lei, é o que Jesus está falando aqui para eles. Não adianta nada. Vou dar um exemplo aí dos líderes, dos pastores hoje pregarem, salvarem pessoas através das suas pregações, expulsarem demônios, operarem milagres, se na sua vida pessoal eles estão adulterando, eles estão matando, que é contra a lei, se eles não estão guardando a lei de Deus. Vocês estão entendendo o que Jesus quis dizer aqui para essas pessoas? Que não adianta nada você fazer um pouco da obra de Deus se você não fizer ela completamente, se você não entender ela completamente na sua vida. Não adianta você ter um pouco do azeite se você não fizer a mais. O Senhor está querendo um pouco a mais de você. E por que eu li esse texto aqui? Porque em Mateus 25, o Senhor, olha as palavras de Yeshua contando a parábola. No versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Ele usa as mesmas palavras que ele usou para falar daqueles que praticavam a iniquidade. Então a gente consegue fazer um paralelo dessas duas situações e entender que essas 5 virgens loucas que disseram Senhor, Senhor, tinham o mesmo problema que aqueles outros, né, do capítulo 7. Elas não faziam por completo, elas não faziam para honrar o convite. Elas tinham o mínimo de azeite possível. Olha, eu sei que se eu não matar, não roubar, né, se eu não assassinar, se eu não cometer imoralidade sexual, que são as 4 leis básicas para o gentil, como eu já disse lá em Atos 15, 20, eu sei que se eu guardar isso aqui, eu estou fazendo o que Deus quer. Mas Jesus está falando claramente aqui que isso não é suficiente. E ele ainda continua. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. A mesma coisa que ele fala para aqueles do capítulo 7. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, 2 coisas a gente pode pegar aqui para fechar esse vídeo das parábolas. Dessa parábola. Primeiro, que a moral dessa parábola é a gente honrar o convite que foi feito para nós. Honrar o convite de casamento, a gente querer se parecer com Yeshua, querer agradar
Yeshua, querer agradar o Pai, e isso é o mais importante dessa parábola. Segundo, é que a gente viu que praticar, que a gente estudar a lei de Deus é nada mais nada menos do que entender um pouco da mente de Deus, entender o que Ele quer que a gente faça que pode agradar o Pai. Então a gente tem que entender o seguinte, não basta a gente fazer o mínimo. A função da igreja hoje é querer se parecer com Yeshua. A gente tem que ser uma noiva gloriosa, uma noiva nova, sem rugas, como ele diz, que vai vir buscar. Só que a gente tem que ser uma noiva que conhece os costumes do noivo. E para isso a gente precisa ler essas parábolas, as próximas que eu vou dar aqui para vocês, num contexto totalmente judaico, que era que Jesus era. Jesus era judeu, cumpriu todas as leis judaicas, não revogou nenhuma e não mudou nenhuma. Ele simplesmente introduziu elas no nosso coração, explicando elas para a gente, trazendo elas para o contexto dele, e a gente tem que fazer a mesma coisa hoje. Trazer essas mesmas leis do Pai para o nosso contexto hoje. Porque assim, a igreja fazendo isso hoje é como a igreja vai conseguir agradar Yeshua, vai conseguir agradar o Pai. Essa é a função das noivas prudentes. Não é porque ela foi chamada e convidada para o casamento que ela automaticamente está no reino dos céus. A função dela é honrar esse convite, fazendo a vontade do Pai, querendo agradar o Pai. Então, tem muita coisa ainda dentro dessa parábola, mas eu acho que vai ficar muito longo aqui se eu falar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Eu peço, leia de novo a partir do capítulo 24, capítulo 25, para que você possa entender, nesse contexto que eu te dei agora, o que Jesus realmente quer de nós como noivas prudentes. De que aspectos a igreja hoje pode se apropriar do Velho e do Novo Testamento para que a gente possa agradar o Pai, certo? Eu vou fazer ainda mais vídeos sobre as demais parábolas, e se você tiver algum comentário, pode deixar aí nos comentários e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam entender esse contexto, essa moral dessa parábola. Amém? A paz do Senhor.